Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Direito Especial. Nós estamos aqui para mais um assunto de interesse da comunidade com TEA, transtorno do espectro autista. A pensão alimentícia que recebe a criança com TEA está sujeita a um imposto de renda? Aguenta aí que eu já te falo. Muito bem, gente amiga, o tema de hoje, na verdade, não foi uma escolha minha. Foi uma membro do nosso grupo Canal Direito Especial que me fez uma pergunta num outro vídeo e que eu disse a ela que eu não iria responder nos comentários, mas que, em atenção à generosidade da indagação, porque a pergunta é realmente muito interessante e muito importante, eu iria fazer um vídeo exclusivamente para a Adriana Rosa para responder a pergunta que ela fez. Ouve aí a pergunta que ela fez. Ela perguntou o seguinte: eu gosto muito dos vídeos informativos que você traz para nós. Eu tenho uma dúvida que depende de um advogado para responder e eu creio que você possa me ajudar nisso. Vamos lá, a dúvida que ela tem. Eu sou divorciada e eu tenho um filho com transtorno do espectro autista. Ele é menor de idade, ele recebe pensão do pai. A pensão é boa, mas não conseguimos nem cobrir o necessário para o tratamento e a Receita cobra impostos sobre o valor recebido. Então a pergunta que ela faz é: existe algo que eu posso fazer para eliminar essa situação? Veio mesmo a calhar a sua pergunta, Adriana. Eu vou te responder com uma decisão super recente do STF sobre esse tema. Agora, eu queria pedir a você, antes de entrar nessa decisão, que vai esclarecer muita gente sobre se o valor que a gente recebe de pensão, ele tem que ser tributado, se a gente tem que pagar imposto de renda sobre ele ou não, eu queria te convidar para você ajudar o canal, porque o YouTube, ele escuta toda vez que você clica em inscrever. Quando você reage, o YouTube ouve. E quando o YouTube ouve, ele disponibiliza e mostra o vídeo para cada vez mais pessoas. Então eu queria pedir a você que clicasse em inscrever-se, que você desse um joinha no vídeo para dizer que você está gostando, ou que você gostou do tema. E no final, se você gostar mesmo, se você concluir, olha, esse vídeo é bom, é muito informativo, você compartilhe com seus amigos e com suas amigas. Não se esqueça de clicar, depois de inscrever-se, no sininho. Porque através do sininho você fica cadastrado para ser notificado de todo novo vídeo que a gente produzir. Fechado então? Vamos então à proposta do vídeo de hoje. A Adriana está querendo saber o seguinte, a história que ela está dizendo é o seguinte: olha, eu tenho um filho menor que tem TEA, que é autista, eu sou divorciada e o pai paga uma pensão, a pensão é boa. Mas mesmo sendo boa essa pensão, ela não dá para tudo, porque a despesa com o menino é muito alta. Ou seja, quando ela fala que a pensão é boa, mas não dá para tudo, ela está querendo informar duas coisas. A pensão é boa o suficiente para poder, ou ela, por si só, ultrapassar aquele limite de isenção de imposto, ou a pensão incorporada aos rendimentos que ela já tem ultrapassa esses limites, de modo que há incidência do imposto de renda sobre o valor da pensão. Olha bem, se essa pergunta fosse feita antes de 3 de junho, quando o STF tomou essa decisão, eu ia dar essa resposta numa perspectiva mais restrita, tratando dos direitos dos deficientes, as isenções que têm as pessoas com deficiência e tal. Mas como essa pergunta foi feita há uma semana, mais ou menos, e em 3 de junho o STF enfrentou esse tema, sobre se incide ou não imposto de renda sobre os valores recebidos a títulos de alimentos, eu não quero usar o termo pensão alimentícia, porque a pensão é um negócio mais amplo. Existem pensões que são decorrentes do direito de família, e a gente chama de prestação de alimentos, e existem outros tipos de pensão, a pensão por morte, pensões que se dão por indenização por danos morais, em caso de acidentes com vítima e tal. Então, para a gente não misturar os assuntos, eu vou falar alimentos e não pensão. Alimentos é aquela pensão que você recebe em decorrência das regras de direito de família, da lei de alimentos. Ou seja, quando um casal divorcia, no divórcio eles têm que decidir, se tiverem filhos menores, como é que vai ser a questão dos alimentos,
Quanto é que a criança ou os menores vão receber a título de alimentos mensalmente? Não é verdade? Se um casal, ainda que não estejam unidos pelo matrimônio, os namorados, por exemplo, eles geram um filho, é preciso discutir a questão dos alimentos, porque ninguém faz filho sozinho, não é verdade? Então, é dessa pensão que eu estou falando, é de alimentos que decorrem do direito de família. Vou fazer uma breve introdução aqui antes de entrar propriamente na decisão do STF. Ora, a lei tributária já garantia que a pessoa que paga alimentos, esses alimentos que ela paga, eles são 100% dedutível do imposto de renda. Mas dedutível da seguinte maneira: vamos imaginar que uma pessoa ganha 10 mil reais por mês. Aí ela paga 2 ou 3 mil de pensão alimentícia. Eu estou usando o valor 10 mil para ficar mais fácil a conta, é uma conta redonda, tá, gente? Não estou dizendo aqui que 10 mil é o valor que a maioria das pessoas que pagam pensão recebem mensalmente, mas para simplificar a conta. A pessoa ganha 10 mil por mês e tem que pagar 3 mil de alimentos para o filho. Como ela paga 3 mil de alimentos, no imposto de renda você tira da base de cálculo do IR os 3 mil que a pessoa paga a título de alimentos. Aí a base de cálculo vai ser 7 mil reais. Se for 5 mil reais, a pessoa paga 2 mil de alimentos. Se for 5 mil reais, o salário do alimentante, da pessoa que paga os alimentos. A pessoa paga 2 e o imposto de renda vai incidir, então, sobre os 3 que restaram, porque 2 saem fora da conta, porque não entram como renda, porque utiliza eles para pagar os alimentos, que decorre do direito de família. O que estava acontecendo com a Receita? A Receita, como ela não tributava na pessoa que recebe e que paga alimentos, esse valor que paga de pensão, a Receita ia buscar receber o imposto da pessoa que recebe. E, na verdade, nem da pessoa que recebe. Porque a pessoa destinatária, beneficiária, geralmente é um menor de idade. Mas a Receita, por exemplo, se na conta de quem deposita é a conta da mãe, da criança, o que a Receita estava fazendo? Incorporava esses valores recebidos a título de pensão para o filho à renda da mãe, por exemplo. E aí colocava lá a incidência da alíquota do ICMS. E assim como a Adriana que me fez essa pergunta, muita gente tem essa dúvida. Então, eu recebo pensão para o meu filho. A Receita está me cobrando 22,5%, 15%, 20%, 27,5% de imposto sobre esse dinheiro que eu recebo, que é para pensão. Pode ou não pode? Essa que foi a questão que foi colocada para o STF e eu vou dizer para você agora como é que foi o desfecho. Bom, como você já sabe, a discussão desse tema aqui nesse julgamento que aconteceu em 3 de junho no STF é restrita aos alimentos que decorrem do direito de família. Outros tipos de pensões não entram nessa decisão, não se aplica essa decisão a eles. Pois é, o ministro Toffoli, que deu o voto condutor aí para esse julgamento, ele disse o seguinte: a doutrina jurídica e a jurisprudência do STF entendem que para você cobrar imposto de renda, você tem que ter um fato gerador, quer dizer, um fato jurídico de incremento de renda que signifique acréscimo patrimonial, que signifique ganho. E eles acharam que a pensão alimentícia não é para ter renda, não é para enriquecer as pessoas. Muito pelo contrário, às vezes é até para indenizar os gastos que a pessoa que é a guardiã do menor tem com a criança. Né? E esses valores não são incremento de renda, eles são para cuidar do menor, assegurar todos os direitos que são previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente para o menor. O ministro Toffoli também entendeu que nesse caso está havendo a bitributação, porque o critério de tributação já foi aplicado sobre o salário ou os rendimentos da pessoa que paga a pensão. Ainda que tenha havido dedução, sobre o conjunto da renda já foi aplicado a regra tributária. E aí, quando passa para a conta da mãe da criança, ou do guardião, ou da guardiã da criança, vai lá o Estado e vai tributar de novo, ou aplicar uma nova regra tributária
sobre um vencimento, sobre um dinheiro que já foi resolvido na origem. Então já teve uma tributação antes. Ainda que tenha deduzido ou tirado da base de cálculo esse valor para aquele rendimento de quem paga a pensão, o fato é que a situação já estava resolvida com a dedução desse valor pago na situação anterior, antes de depositar esse valor para a genitora ou em benefício do menor. E quando acontece a transferência, a Receita vai lá e tenta de novo tributar. A isso o ministro Toffoli chamou de bitributação. Por fim, os ministros, por maioria, decidiram o seguinte: o fato de já haver a dedução do valor que se paga de pensão sobre a tributação da renda daquele que paga os alimentos, não impede que haja nova isenção de imposto de renda para o beneficiário dos alimentos. Então, o STF decidiu que não se aplica imposto de renda sobre valor de alimentos, de pensão alimentícia que seja decorrente de direito de família. Então, não pode cobrar imposto de renda sobre valor de pensão que seja decorrente de direito de família. Então, se é obrigação alimentar com base no direito de família, aquela que o pai paga para o filho, que a mãe paga para o filho, não se cobra. Então, não pode, ainda que seja depositado esse dinheiro na conta da mãe, não pode o Estado cobrar imposto de renda, incorporar esses valores recebidos a título de pensão de direito de família ao rendimento da mãe, né, ou da guardiã, para poder cobrar imposto. Até porque o beneficiário desses valores é o menor, e isso não é uma renda do menor. Isto são recursos para poder assegurar a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde do menor. A pergunta da Adriana foi um pouco mais ampla. Ela quis saber o que ela pode fazer para resolver essa questão, porque estão cobrando dela esse tributo, pelo que eu entendi, o imposto de renda sobre a pensão que ela recebe. Eu queria dizer o seguinte, Adriana: primeiro, a gente precisava saber se você precisa pagar isso ou não. Agora, o que você precisa fazer? Procurar um contador. O contador é que vai resolver essa questão para você. Essa questão de informar, porque precisa formalizar. Naturalmente que você vai precisar informar o Estado que esse dinheiro é oriundo de pensão e que o STF decidiu que não se pode fazer essa cobrança. Naturalmente que também é possível, aí num outro expediente, você pode contratar um advogado para isso, tentar receber o retroativo, né? Aquilo que você pagou de imposto de renda sobre valores de pensão e que, como o STF decidiu numa ação direta de inconstitucionalidade, né, que deu a leis que regem a matéria e interpretação conforme a Constituição, toda vez que o STF toma uma decisão de âmbito geral no controle concentrado de constitucionalidade ou controle abstrato de constitucionalidade, essas decisões do STF, elas têm efeito ex tunc. Olha que palavra difícil, Lúcio. Ex tunc, é simples o significado. É que retroage até a origem. Então, se você pagou imposto de renda sobre esses valores de pensão, é possível perfeitamente você pleitear a restituição, agora que o STF decidiu isso em caráter de controle concentrado de constitucionalidade. Muito obrigado. Vou pedir de novo, para quem ainda não fez, que curta o vídeo, que clique em inscrever-se e clique também no sininho para ser notificado dos próximos vídeos que a gente lançar. Um grande abraço e até a próxima.